Meu nome é Sônia, tenho 34 anos, sou professora do ensino fundamental em Belo Horizonte. O que deveria ter sido um simples jantar de aniversário para minha mãe se transformou em um pesadelo quando meu sobrinho de 9 anos, Tiago, cuspiu diretamente no meu prato e anunciou: "Minha mãe disse que você merece." As risadas que se seguiram cortaram mais fundo do que facas. Eu saí em silêncio, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto dirigia para casa. Então vieram as mensagens de texto naquela noite. Mal sabiam eles que eu estava pagando o financiamento da casa dos meus pais há 3 anos. Enquanto eu conto como um jantar destruiu o relacionamento com minha família, me diga de onde você está assistindo e se inscreva se histórias de drama familiar ressoam com você. Crescer como a filha do meio entre Jéssica, minha irmã 3 anos mais velha, e Lucas, meu irmão 4 anos mais novo, moldou minha vida de maneiras que eu nunca entendi completamente até recentemente. Desde minhas primeiras memórias, nossa dinâmica familiar girava em torno de uma hierarquia tácita, com Jéssica firmemente no topo das afeições dos meus pais. Quando Jéssica ganhou uma bicicleta vermelha brilhante em seu aniversário de 10 anos, esperei ansiosamente pela minha vez no ano seguinte. Em vez disso, ganhei uma azul usada do nosso primo, que papai repintou. "Precisamos ser práticos, Sônia," mamãe explicou. Sua irmã precisava de uma boa bicicleta para o trabalho dela. Ela está ganhando dinheiro para a família. Eu assenti, engolindo a decepção como um comprimido amargo, algo em que me tornaria especialista ao longo dos anos. As conquistas escolares seguiram o mesmo padrão. Jéssica trouxe para casa um B+, um 8 minco em matemática, e mamãe o exibiu com destaque na geladeira por semanas. Quando tirei notas 10 em todas as matérias por um semestre inteiro, mamãe apenas assentiu. "Que bom, querida. Estudar é fácil para você, então não é tão impressionante." A lógica distorceu meu entendimento de conquista, ensinando-me que meus sucessos, de alguma forma, valiam menos. Aniversários contavam a mesma história. Jéssica dava festas com amigos da escola e da vizinhança. No meu aniversário de 13 anos, mamãe disse: "Você não é exatamente uma borboleta social como sua irmã. Vamos apenas comer um bolo em casa." Fingi não me importar enquanto chorava no meu travesseiro naquela noite. Jéssica aprendeu cedo a usar esse favoritismo. Quando algo desaparecia, biscoitos de chocolate ou um vaso quebrava misteriosamente. Jéssica dizia: "Foi a Sônia." E sem investigação, eu era punida. Meus protestos caíam em ouvidos surdos contra as acusações chorosas de Jéssica. No ensino médio, Jéssica havia refinado suas manipulações, pintando-se habilmente como a vítima em qualquer conflito, enquanto me retratava como ciumenta e rancorosa. Quando as decisões da faculdade chegaram, o padrão continuou. Jéssica escolheu cursar administração, recebendo apoio entusiasmado e ajuda financeira de nossos pais. "Ela vai ser alguém na vida," papai dizia orgulhosamente aos parentes. Quando anunciei minha decisão de me tornar professora, a resposta foi morna. "Professores mal ganham o suficiente para viver." Mamãe suspirou. "Esperávamos mais ambição de você." Apesar das constantes comparações, cursei a faculdade com bolsas de estudo e empregos de meio período, formando-me com honras em pedagogia. Consegui um emprego como professora do 4º ano na Escola Municipal Pinheiros, um trabalho que eu genuinamente amava, apesar do salário modesto. Enquanto isso, Jéssica casou-se com Rodrigo, um incorporador imobiliário de sucesso, e imediatamente começou a construir a família perfeita que meus pais sempre imaginaram. 3 anos atrás, tudo mudou quando papai sofreu um ataque cardíaco. Durante sua recuperação, mamãe confessou, chorando, que estavam com 6 meses de atraso nas prestações da casa e enfrentando a execução da hipoteca. Sem hesitar, ofereci ajuda. "Só até seu pai se recuperar," mamãe me assegurou. Configurei pagamentos automáticos para a prestação mensal de 2.000, esticando meu salário de professora ao limite. Meses se passaram, depois 1 ano, depois 2. Cada vez que eu mencionava gentilmente a transição dos pagamentos de volta para eles, surgiam novas razões. "Seu pai precisa de outro procedimento." Ou, "Tivemos despesas inesperadas com impostos este ano." Enquanto isso, Jéssica e Rodrigo compraram uma casa de férias em Bariloche e matricularam seus filhos em escolas particulares caras, nunca oferecendo ajuda financeira aos nossos pais.
Lucas, meu irmão mais novo, adicionava outra camada complicada à nossa dinâmica familiar. Depois de largar a faculdade particular, ele pulava de emprego em emprego, nunca durando mais do que alguns meses em lugar nenhum. Ele voltou a morar no porão de nossos pais aos 25 anos, onde permanecia aos 30, ostensivamente se encontrando enquanto jogava videogame e acumulava dívidas. 3 meses atrás, Lucas me abordou com uma proposta de negócio, uma loja de vape que ele queria abrir com um amigo. Ele precisava de 40 mil como capital inicial. Pela primeira vez, eu disse não a um pedido financeiro da família, explicando que já estava no meu limite com o financiamento da casa e minhas próprias despesas. Seu rosto escureceu com a rejeição. A Jéssica tinha razão sobre você, ele murmurou antes de ir embora. Mais tarde, descobri que Jéssica vinha dizendo aos nossos pais e a Lucas que eu havia recebido uma enorme herança de nossa avó, que eu estava acumulando egoisticamente. Isso era completamente fabricado. Vovó havia deixado suas modestas economias para serem divididas igualmente entre todos os netos, totalizando cerca de 5 imais para cada um. Apesar da crescente distância e tensão, eu ainda esperava por uma reconciliação. Família era família, afinal. Quando mamãe ligou sobre seu jantar de 65 anos, aceitei imediatamente, vendo isso como uma oportunidade de reparar algumas das conexões desgastadas entre nós. Eu não tinha ideia do quão quebradas as coisas realmente estavam. O convite veio em uma tarde de terça-feira. Vamos fazer uma pequena comemoração para o meu aniversário no sábado, disse mamãe, sua voz carregando aquele tom familiar de obrigação em vez de entusiasmo. Às 18 horas. Nada chique. Antes que eu pudesse responder com mais do que um sim, ela acrescentou. A Jéssica está cuidando da maioria dos arranjos, é claro. E então desligou. Apesar da brevidade da conversa, a empolgação borbulhou dentro de mim. Reuniões de família haviam se tornado cada vez mais raras e tensas no último ano, mas aniversários sempre foram ocasiões sagradas em nossa casa. Esta poderia ser a oportunidade perfeita para começar a curar o crescente abismo. Passei horas naquela noite procurando online pelo presente perfeito. Mamãe sempre adorou broches antigos, então encontrei uma peça antiga de libélula de safira dos anos 1930 que combinava perfeitamente com seus olhos. Custou R$375, quase metade do meu orçamento disponível para o mês, mas eu sabia que valeria a pena ver uma apreciação genuína em seu rosto. No dia anterior ao jantar, tirei metade do dia de folga da escola para assar seu bolo favorito, chifão de limão com recheio de framboesa. A receita era trabalhosa, exigindo ovos separados, cuidadosa incorporação das claras em neve e um delicado equilíbrio entre o azedo e o doce no recheio. Era o favorito dela desde a infância, algo que sua própria mãe costumava fazer. Enquanto eu cuidadosamente embalava o bolo na tarde de sábado, ensaiava inícios de conversa positivos e me preparava mentalmente para ignorar quaisquer alfinetadas sutis ou comparações com Jéssica. Hoje à noite será diferente, disse ao meu reflexo enquanto aplicava o rímel. Foque nas boas memórias e em criar novas. Escolhi um vestido envelope verde floresta que complementava meu cabelo ruivo, combinado com os brincos de pérola que mamãe me deu no meu aniversário de 21 anos. Um dos poucos presentes genuinamente atenciosos que ela já havia selecionado para mim. O peso familiar deles contra meu pescoço parecia um talismã de tempos melhores. A viagem até a casa dos meus pais no bairro residencial levou 45 minutos no trânsito de sábado. Minha mente vagou para a última reunião de família verdadeiramente positiva, o Natal de 2 anos atrás. Papai estava se recuperando bem do ataque cardíaco. Lucas tinha acabado de começar um emprego promissor em um centro de suporte técnico, e Jéssica estava distraída com seus sogros durante a maior parte do feriado. Por algumas horas, rimos juntos de fotos antigas da família e genuinamente apreciamos a companhia um do outro. Cheguei 30 minutos adiantada, esperando ajudar nos preparativos e talvez ter alguns minutos a sós com mamãe antes que todos chegassem. Equilibrando a caixa do bolo com cuidado, toquei a campainha. Um nervosismo inesperado vibrou em meu estômago. Mamãe abriu a porta, seus olhos imediatamente caindo para a caixa do bolo. Ah, você trouxe sobremesa. A Jéssica já encomendou um bolo da confeitaria Bellini. É a torta de chocolate com avelã favorita do seu pai.
Ela se afastou para me deixar entrar, sem pegar a caixa das minhas mãos. Pensei que este seria legal também, eu disse, forçando um tom alegre. Podemos ter opções, certo? Mamãe suspirou. Suponho que podemos colocá-lo na cozinha. A casa cheirava a alho assado e ervas. O cordeiro com alecrim característico do papai já estava no forno. Ele apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Sônia, você está adiantada. Seu sorriso parecia genuíno enquanto ele me dava um rápido abraço de lado antes de voltar a cozinhar. Coloquei meu bolo no balcão ao lado de uma elaborada criação de chocolate, claramente da confeitaria cara do outro lado da cidade. Meu esforço caseiro pareceu subitamente humilde e amador em comparação. Mamãe mal olhou para ele antes de me mandar arrumar a mesa da sala de jantar. 1 hora depois, a campainha tocou novamente, anunciando a chegada de Jéssica com Rodrigo e seus 2 filhos, Tiago, 9, e Lívia, 6. A entrada deles foi caracteristicamente dramática, a voz de Jéssica ecoando pela casa enquanto ela desejava feliz aniversário para a mamãe, que correu para abraçá-la e as crianças. Desculpe o pequeno atraso, anunciou Jéssica, embora estivessem apenas 15 minutos atrasados. Tivemos que parar para pegar seu presente. Encontrei a coisa absolutamente perfeita, mãe. Lucas emergiu do porão quando o jantar estava quase pronto, me dando um breve aceno de cabeça antes de bajular os filhos de Jéssica. Ele deliberadamente se posicionou do outro lado da sala, interagindo com todos, mas evitando visivelmente uma conversa direta comigo. Como está a escola? Papai me perguntou durante uma pausa na conversa antes do jantar, parecendo genuinamente interessado. Muito bem, comecei com entusiasmo. Meus alunos acabaram de terminar seus projetos da Feira de Ciências. E você contou para a mamãe sobre nossa viagem para Bariloche? Jéssica interrompeu, sem nem mesmo reconhecer que eu estava falando. Vamos levar as crianças para esquiar nas férias de julho. Você e o papai deveriam ir conosco por alguns dias. Os olhos de mamãe brilharam. Isso parece maravilhoso. Não vamos às montanhas há séculos. Eu me calei, reconhecendo o padrão familiar. Qualquer atenção direcionada a mim seria rapidamente redirecionada para Jéssica ou sua família. Mantendo minha resolução de permanecer positiva, elogiei o vestido de unicórnio brilhante de Lívia, o que me rendeu um sorriso tímido antes que ela fosse levada pela avó para mostrar um novo truque que aprendeu na aula de ginástica. Enquanto nos movíamos para a sala de jantar, Jéssica acidentalmente esbarrou em mim enquanto carregava sua taça de vinho tinto, derramando algumas gotas na manga do meu vestido. Ops, que desastrada! Disse ela com um sorriso que não alcançou seus olhos. Ainda bem que seu vestido é escuro. As manchas não vão aparecer muito. Eu limpei as manchas com meu guardanapo, determinada a não deixar o incidente abalar meu espírito. Sem problemas, respondi uniformemente. Vai sair na lavagem. Papai se ocupou em servir o cordeiro, evitando cuidadosamente se envolver em qualquer conflito potencial. Sua cumplicidade silenciosa nessas dinâmicas havia se tornado sua resposta padrão ao longo de anos de tensão familiar, escolhendo o caminho de menor resistência em vez de abordar as questões subjacentes. Apesar do constrangimento inicial, eu ainda tinha esperança de que a noite pudesse melhorar. Jantares de família sempre foram imprevisíveis, oscilando do agradável ao doloroso com pouco aviso. Hoje à noite ainda poderia ser uma das boas. Eu só precisava continuar tentando. A mesa da sala de jantar havia sido estendida ao máximo, coberta com a toalha de renda creme reservada para ocasiões especiais. Taças de cristal brilhavam sob a luz do lustre, e mamãe havia usado sua porcelana de casamento. Pratos brancos delicados com borda prateada. O cenário formal contrastava fortemente com a tensão que crepitava sob sorrisos forçados e conversas engessadas. Notei imediatamente que a disposição dos lugares me isolava em uma extremidade da mesa, com Jéssica, Rodrigo e as crianças agrupados ao redor de mamãe na extremidade oposta. Lucas sentou-se a meio caminho entre nós, criando uma manifestação física da hierarquia familiar. Papai assumiu seu lugar habitual na cabeceira da mesa, servindo pratos e reabastecendo taças de vinho, mantendo uma neutralidade cuidadosa. Sônia, passa as batatas, por favor, Jéssica pediu, embora o prato estivesse mais perto de mamãe do que de mim.
Enquanto eu me esticava para pegá-lo, ela acrescentou com um sorriso sacarino. Ainda comendo carboidratos, estou vendo. Corajosa. Passei o prato sem responder à provocação, pegando uma pequena porção para mim antes de enviar para ela. Tiago observou essa troca com olhos curiosos, observando o comportamento de sua mãe com a atenção de uma criança aprendendo dicas sociais. Como está o mercado imobiliário hoje em dia, Rodrigo? Papai perguntou, direcionando a conversa para um terreno mais seguro. Rodrigo iniciou uma explicação detalhada sobre valores de imóveis e taxas de juros, olhando periodicamente para o celular debaixo da mesa. Jéssica sorria orgulhosamente para o marido, ocasionalmente fazendo comentários que destacavam seu sucesso financeiro. Acabamos de fechar aquela propriedade na beira da represa que mencionei no mês passado, ela anunciou. O mercado está louco agora, mas conseguimos negociar um acordo incrível. Ela se virou para nossa mãe. Vai ser perfeito para reuniões de verão. Muito mais espaço do que temos aqui. Mamãe sorriu com ar sonhador. Isso parece adorável. Seu pai e eu sempre sonhamos com uma propriedade de férias. Um silêncio desconfortável seguiu seu comentário. A realidade não dita de suas dificuldades financeiras pairava no ar. Mexi-me na cadeira, agudamente ciente de que meus pagamentos mensais do financiamento eram a única coisa que os impedia de perder sua residência principal, muito menos adquirir propriedades de férias. Falando em finanças, disse Jéssica, sua voz assumindo uma casualidade performática. Lucas estava me contando sobre sua ideia de negócio. Parece muito promissora. Lucas se animou. Sim, a loja de vape. A pesquisa de mercado mostra que preencheria uma necessidade real no bairro. Que pena que você não conseguiu o financiamento, disse mamãe, seus olhos deslizando para mim acusadoramente. Às vezes, a família deveria se apoiar, especialmente quando alguns têm mais do que outros. A implicação era clara, e minhas bochechas arderam com a injustiça. Eu apoio nossa família de muitas maneiras, eu disse baixinho, encontrando seu olhar. Ah, é? Tipo o quê, exatamente? Jéssica desafiou, cortando seu cordeiro com força desnecessária, aparecendo para o jantar ocasionalmente. Enquanto isso, Lucas tem uma oportunidade real que pode mudar sua vida, e você nem considera ajudar. Eu já estou no meu limite financeiro, expliquei, tentando manter minha voz estável. O pagamento do financiamento consome uma parte significativa da minha renda, e professores não ganham o que os incorporadores imobiliários ganham. Sempre a mártir, Jéssica zombou. O financiamento que ninguém te pediu para pagar. Papai pigarreou desconfortavelmente. Não vamos discutir finanças em um jantar de aniversário. Ele sugeriu fracamente. Por que não? Jéssica pressionou. Sônia adora nos lembrar de suas contribuições financeiras enquanto acumula sua herança. Que herança? Perguntei, genuinamente confusa. Por favor, Jéssica revirou os olhos dramaticamente. O dinheiro da vovó. Todos nós sabemos que você ficou com a maior parte. Isso é absolutamente mentira, eu disse, sentindo minha fachada calma começar a rachar. Cada um de nós recebeu exatamente $5.000 quando a vovó faleceu. Você pode verificar isso com o inventariante. Meninas, por favor, mamãe interveio, embora seu tom deixasse claro de que lado ela estava. Sônia, por que você sempre tem que dificultar tudo? Sua irmã está apenas tentando ajudar seu irmão. A sensação familiar de estar sendo gaslit, manipulada, tomou conta de mim. Não importava a realidade. Eu sempre seria posicionada como a difícil, a egoísta, o problema. Respirei fundo, tentando me centrar contra a maré crescente de frustração. Jéssica sussurrou algo para Tiago, que estava sentado ao lado dela, enquanto lançava um olhar aguçado em minha direção. O menino assentiu, uma expressão travessa cruzando seu rosto que imediatamente me deixou em alerta. Então, mãe? Tentei redirecionar a conversa. Como é se sentir com 65 anos? Alguma sabedoria que queira compartilhar conosco? Antes que ela pudesse responder, Tiago se levantou da cadeira, caminhou propositalmente ao redor da mesa até onde eu estava sentada e se inclinou sobre o meu prato. Com lentidão deliberada, ele cuspiu diretamente no meu cordeiro e batatas meio comidos, uma bolha de saliva pousando bem no centro. A mesa ficou em silêncio por uma batida de coração. Minha mãe disse que você merece. Tiago anunciou orgulhosamente, olhando para Jéssica em busca de aprovação. Então vieram as risadas. Começou com Jéssica.
um latido agudo que não continha humor, apenas vindicação. Rodrigo seguiu com uma risadinha, balançando a cabeça como se testemunhasse uma brincadeira inofensiva. Lucas bufou em sua taça de vinho, os ombros tremendo. Até mamãe cobriu a boca, mas seus olhos se enrugaram com diversão inconfundível. Papai olhou para o prato sem dizer nada, sem fazer nada. O som me cercou, fechando-se como paredes. Meu rosto ardia de humilhação enquanto as lágrimas ameaçavam. O quarto parecia inclinar ligeiramente. A luz do lustre, de repente muito brilhante. As risadas, muito altas. Minha garganta se contraiu, dificultando a respiração normal. Tiago, volte para o seu lugar agora. Jéssica finalmente disse entre risadinhas persistentes. Não uma repreensão, mas uma dispensa satisfeita de um trabalho bem feito. Olhei para cada rosto ao redor da mesa, procurando por qualquer sinal de desconforto ou reconhecimento de quão totalmente inadequado e cruel o momento tinha sido. Não havia nenhum, apenas graus variados de diversão e satisfação presunçosa. Com movimentos mecânicos, coloquei meu guardanapo ao lado do meu prato profanado. Levantei-me e peguei minha bolsa na sala de estar. Ninguém me seguiu ou chamou quando caminhei até a porta da frente. Ouvi Jéssica dizer algo que provocou outra rodada de risadas. Quando fechei a porta lá atrás de mim, no meu carro, com as mãos tremendo no volante, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Elas embaçaram a estrada enquanto eu dirigia para casa, a imagem de Tiago cuspindo na minha comida se repetindo em minha mente. Mais dolorosa do que o ato em si foi a resposta coordenada, o acordo coletivo de que eu merecia tal tratamento, que minha humilhação era motivo de celebração em vez de preocupação. Em um semáforo, vi meu reflexo no espelho retrovisor, rímel escorrendo pelas bochechas coradas, olhos inchados e vermelhos. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava presente, uma dor física no meu peito, mas por baixo dela mexia-se algo desconhecido. Uma raiva calma e constante. Não o lampejo reativo de indignação que senti na mesa, mas algo mais profundo e resoluto. Eu passei minha vida inteira aceitando migalhas de afeto e respeito de pessoas que provaram repetidas vezes que eram incapazes de ver meu valor. Hoje à noite, eles finalmente me mostraram exatamente o quão pouco eu significava para eles. Não através de alfinetadas sutis ou comentários passivo-agressivos, mas através de crueldade aberta e inegável. Ao entrar no meu condomínio, percebi com clareza surpreendente que eu estava farta. Farta de tentar ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. Farta de financiar o estilo de vida deles enquanto era tratada como uma estranha. Farta de aceitar a narrativa que eles construíram sobre quem eu era. Eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Mas enquanto lavava o rosto e trocava meu vestido manchado de vinho, eu sabia com certeza que algo fundamental havia mudado. Qualquer relacionamento que tivéssemos daqui para frente seria em termos inteiramente novos, ou não haveria relacionamento algum. Meu apartamento parecia extraordinariamente silencioso, enquanto eu me movia por ele atordoada. A exaustão emocional da noite pesava fisicamente sobre mim. Fiz mecanicamente uma xícara de chá de camomila, esperando que pudesse acalmar meu coração ainda acelerado. O relógio da cozinha marcava 20h45, apenas 2 horas desde que eu havia chegado à casa dos meus pais, cheia de antecipação esperançosa. Pensei em ligar para minha amiga Laura, mas decidi não o fazer. Como eu poderia explicar o que aconteceu sem parecer que estava exagerando? O cenário era tão bizarro, tão cartunescamente cruel, que mal parecia acreditável até para mim que tinha vivido aquilo. Enrolada no meu sofá com um cobertor em volta dos ombros, encarei a tela escura da televisão, sem energia nem para ligá-la para me distrair. O broche, cuidadosamente embrulhado que comprei para a mamãe, ainda estava na minha bolsa, esquecido na minha saída apressada. O bolo permanecia na casa deles, provavelmente deixado de lado em favor do doce da confeitaria. Às 21h30, precisamente, meu telefone tocou com uma mensagem recebida. Por um breve e esperançoso momento, pensei que poderia ser um pedido de desculpas. Talvez papai tivesse recobrado o juízo depois que saí e falado algo. Talvez mamãe tivesse percebido o quão terrivelmente errada a noite tinha sido. A mensagem era de fato da minha mãe, mas não continha nenhum pedido de desculpas. Não entre em contato conosco novamente. Você mostrou suas verdadeiras cores esta noite, abandonando o jantar do meu aniversário depois de tudo o que fizemos por você.
Jéssica estava certa sobre você o tempo todo. Minhas mãos tremeram enquanto eu encarava as palavras. Tudo o que eles fizeram por mim. Eu estava pagando o financiamento da casa deles há 3 anos, esticando meu salário de professor ao limite para impedi-los de perder a casa. E esta noite eu tinha sido a humilhada na frente da família inteira. Antes que eu pudesse formular qualquer resposta, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era uma notificação do nosso grupo de chat da família. Jéssica havia postado uma longa mensagem. Só para que todos saibam a verdade, Sônia mostrou sua verdadeira natureza egoísta esta noite. Depois que Tiago acidentalmente derramou água perto do prato dela e pediu desculpas, ela saiu furiosa como uma criança tendo um acesso de raiva, arruinando o aniversário da mamãe. Este é exatamente o tipo de comportamento dramático de busca de atenção que aturamos por anos. Acho que todos nós precisamos de um tempo da negatividade dela. A mentira descarada me chocou. Água derramada. Um pedido de desculpas. Nada disso havia acontecido. Tiago havia cuspido intencionalmente na minha comida e anunciado que eu merecia, e todos haviam rido. As mensagens começaram a inundar o chat. Que desrespeito sair do aniversário da mamãe. Do marido de Jéssica, Rodrigo. Sempre fazendo tudo ser sobre ela, de Lucas, seguido por um emoji de polegar para cima. Estou profundamente decepcionada, de mamãe. Papai permaneceu conspicuamente silencioso no chat, nem me defendendo, nem se juntando ao ataque. Observei incrédula enquanto eles construíam uma realidade alternativa, uma onde eu era a vilã que havia arruinado uma noite perfeitamente agradável com comportamento irracional. O gaslighting era tão completo, tão coordenado, que por um momento questionei minha própria memória dos eventos. Mas então me lembrei do rosto orgulhoso de Tiago ao anunciar. Minha mãe disse que você merece. A risada coletiva que se seguiu. Não havia como confundir o que havia acontecido. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. A clareza que havia começado no carro solidificou-se em certeza. Isso não era um mal-entendido ou uma noite ruim. Esta foi a culminação de uma vida inteira de maus tratos. A máscara finalmente caindo para revelar a verdadeira natureza dos sentimentos da minha família em relação a mim. Por anos, eu estive tentando ganhar amor e respeito de pessoas que eram fundamentalmente incapazes de dá-los. Eu havia esvaziado minha conta bancária e tensionado meu futuro financeiro para sustentar pais que permitiram que seu neto cuspisse na minha comida por entretenimento. Minhas mãos pararam de tremer enquanto eu compunha uma resposta. Digitei e apaguei várias respostas emocionais antes de optar por algo mais simples. Entendido. O débito automático do financiamento termina amanhã. O chat ficou em silêncio por aproximadamente 30 segundos após minha mensagem aparecer. Então, explodiu. Do que você está falando? De mamãe. Você não pode fazer isso, de Lucas. Vejam. Usando dinheiro contra eles. Típico de Jéssica. Sônia, me ligue imediatamente. De papai, quebrando seu silêncio finalmente. Observei as mensagens se acumularem sem responder. Jéssica tentou uma abordagem diferente. Olha, talvez as coisas tenham saído um pouco do controle esta noite. Tiago é só uma criança que cometeu um erro, mas ameaçar mamãe e papai financeiramente é cruzar a linha. Mais mensagens se seguiram em rápida sucessão. O tom mudando de indignação justa para pânico, à medida que a realidade da minha declaração era absorvida. 2 mails mensais que desapareceriam subitamente. Um financiamento que eles não podiam pagar sozinhos. Mamãe ligou 2 vezes, depois 3. Recusei cada chamada. Lucas enviou textos cada vez mais raivosos, me chamando de egoísta e cruel. Papai enviou uma mensagem privada. Por favor, Sônia, precisamos discutir isso como adultos. Jéssica mudou de tática completamente. É exatamente por isso que todo mundo acha que você é instável. Um pequeno incidente e você ameaça deixar nossos pais sem teto. Que tipo de pessoa faz isso? A ironia não passou despercebida. Quando eles acreditavam ter a vantagem, não tiveram problemas em me cortar totalmente. No momento em que sua segurança financeira foi ameaçada, eu de repente era família novamente. Alguém com quem eles precisavam resolver as coisas. Às 22h40, meu telefone tocou novamente. O nome de Laura brilhou na tela. Atendi, minha voz soando estranha até para meus próprios ouvidos. Ei, está tudo bem?
Ela perguntou imediatamente. Seu irmão acabou de me ligar perguntando se eu sabia onde você estava. Ele disse que havia algum tipo de emergência familiar. Estou bem, assegurei a ela. Então me vi contando tudo, as palavras jorrando em um relato emocional confuso dos eventos da noite. Meu Deus, Sônia. Laura suspirou quando terminei. Isso é abuso, simples e direto. Sinto como se estivesse enlouquecendo, admiti. A maneira como todos eles simplesmente reescreveram o que aconteceu. Gaslighting clássico, disse ela com firmeza. E quer saber? Você deve absolutamente cancelar esse pagamento do financiamento. Eles não merecem um centavo seu. Pela primeira vez, desde que saí do jantar, me senti validada. Eu não estava exagerando. Eu não era a vilã desta história. Você quer que eu vá aí? Laura ofereceu. Não, mas obrigada. Acho que preciso de um tempo sozinha para processar tudo. Depois que desligamos, desliguei meu telefone completamente, bloqueando a enxurrada de mensagens e ligações. O silêncio repentino foi chocante, mas bem-vindo. Fui para o meu quarto, vesti meu pijama e me enfiei debaixo das cobertas, emocionalmente exaurida, mas estranhamente calma. Apesar do caos da noite, apesar da dor que ainda latejava no meu peito, caí no sono mais profundo que experimentei em anos. Algo havia quebrado dentro de mim esta noite. Sim, mas algo mais havia sido libertado. A manhã de domingo chegou com a luz dourada entrando pelas cortinas do meu quarto. Por um momento, existi no espaço pacífico entre o sono e a vigília, antes que os eventos da noite anterior voltassem com tudo. Peguei meu telefone na mesa de cabeceira, hesitando antes de ligá-lo. A tela imediatamente se iluminou com notificações. 27 chamadas perdidas, 43 mensagens de texto e 12 mensagens de voz. Rolei por elas sem abrir nenhuma, notando o tom cada vez mais desesperado nas prévias das mensagens. Enquanto eu fazia café, uma batida forte na minha porta me assustou. Olhando pelo olho mágico, fiquei chocada ao ver Jéssica parada no corredor, impecavelmente vestida como sempre, mas com olheiras incomuns. Por um momento, considerei fingir que não estava em casa, mas uma calma estranha havia se instalado em mim durante a noite. Abri a porta, mas permaneci na entrada, bloqueando a passagem. O que você está fazendo aqui? Perguntei, minha voz firme. Você desligou o celular. Ela acusou, como se isso fosse um ato criminoso. Estamos tentando falar com você a noite toda. Eu precisava de espaço. Espaço? Ela repetiu incrédula. Enquanto você ameaçava deixar nossos pais sem teto. Muito maduro, Sônia. Eu a encarei em silêncio, notando como ela rapidamente pulou para o ataque em vez de abordar o que havia acontecido no jantar. A antiga eu teria me defendido, tentado explicar, talvez até pedido desculpas por causar preocupação. A nova eu simplesmente esperou. Meu silêncio pareceu perturbá-la. Olha, disse ela, mudando de tática, sua voz suavizando artificialmente. Ontem à noite saiu do controle. Tiago está passando por uma fase em que repete as coisas sem entendê-las. Eu nunca disse a ele para dizer aquilo para você. Ele disse que você disse, e você riu, afirmei categoricamente. Foi uma risada de nervoso, ela protestou. Estávamos todos constrangidos. Você não estava constrangida, você estava entretida, todos vocês. Jéssica passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Por que você é sempre tão sensível? Foi só uma coisa idiota de criança. Uma coisa de criança que nenhum dos adultos corrigiu, apontei. Em vez disso, todos vocês riram, depois mentiram sobre o que aconteceu. Depois me disseram para nunca mais contatá-los, até perceberem que os pagamentos do financiamento iriam parar. Seu rosto endureceu. Então, isso é chantagem. Não, Jéssica, isso são as consequências. Por anos, eu sustentei financeiramente nossos pais, enquanto era tratada como uma estranha na minha própria família. Ontem à noite deixou bem claro o quão pouco respeito qualquer um de vocês tem por mim. Por que eu continuaria pagando por pessoas que permitem que seu neto cuspa na minha comida por entretenimento? Você está exagerando completamente, ela explodiu. Um incidente e você está pronta para destruir nossa família. Não foi um incidente. Foi o incidente final em um padrão de vida inteira, expliquei calmamente. E eu não estou destruindo nada. Estou simplesmente me removendo de uma dinâmica doentia, ameaçando nossos pais de ficarem sem teto. Eu não ameacei ninguém, apenas afirmei um fato. Não vou mais pagar o financiamento de uma casa onde não sou bem-vinda.
Os olhos de Jéssica se estreitaram. Você sabe que eles não podem pagar sozinhos. Sim, eu sei disso. Assim como eu sei que você e o Rodrigo compraram uma casa em Bariloche e uma propriedade na represa recentemente, mas nunca ofereceram ajuda financeira aos nossos pais. Isso é diferente, ela gaguejou. Como? Desafiei. Ela não tinha resposta para isso. Em vez disso, mudou de tática novamente. Sua voz assumindo o tom paternalista que ela aperfeiçoou ao longo dos anos, posicionando-se como a razoável, a madura. Sônia, somos uma família. Famílias brigam. Elas têm mal-entendidos, mas no final do dia, nós nos apoiamos. Mamãe e papai precisam de você. Eles estão envelhecendo e esse estresse não é bom para o coração do papai. A menção à saúde do nosso pai foi um movimento calculado, que ela usou muitas vezes para manipular situações. Desta vez, não funcionou. Estou ciente da situação deles. Eu disse uniformemente. É por isso que vou dar a eles um aviso prévio de 30 dias antes que os pagamentos automáticos parem completamente. Isso deve ser tempo suficiente para você e o Rodrigo assumirem ou para eles encontrarem outros arranjos. Jéssica me encarou, aparentemente sem palavras, diante da minha recém-descoberta resolução. Finalmente, ela balançou a cabeça. Eu nem te reconheço mais. Isso é porque você nunca realmente me conheceu, respondi suavemente, fechando a porta. Ao longo do dia, as tentativas de contato continuaram. Mamãe deixou mensagens de voz chorosas que transitavam de acusações raivosas para súplicas lastimáveis. Como você pôde fazer isso com sua própria mãe? Tornou-se, por favor, Sônia, precisamos conversar sobre isso como família. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou com uma chamada da secretaria da escola, o que era incomum para um domingo. Sônia, seu pai está aqui perguntando por você, informou a secretária do fim de semana. Eu disse a ele que você não estava escalada hoje, mas ele está bastante insistente. A ideia do meu pai aparecendo no meu local de trabalho enviou uma onda de ansiedade através de mim, seguida de indignação. Por favor, diga a ele que não estou disponível e não vou encontrá-lo hoje. Instruí com firmeza. Mais tarde, soube por uma colega que papai esperou no estacionamento por quase 1 hora antes de ir embora. A violação de limites apenas reforçou minha convicção de que algo fundamental precisava mudar em nosso relacionamento. A abordagem de Lucas foi menos sutil. Suas mensagens oscilavam entre ameaças. Você vai se arrepender se levar isso adiante. E tentativas repentinas de reconciliação. Lembra quando construíamos fortes na sala? Sempre estivemos lá, um para o outro. Na tarde de segunda-feira, eu sabia que precisava de apoio profissional para navegar na situação. Liguei para a doutora Almeida, uma terapeuta que eu havia consultado brevemente após um término difícil 2 anos antes. E tive a sorte de conseguir um encaixe de emergência para aquela noite. O que você está descrevendo é um sistema familiar clássico construído em torno do bode expiatório, ela explicou depois que recontei o jantar e suas consequências. Uma criança é designada como o problema, o que permite que todos os outros evitem olhar para seus próprios problemas. Mas por que eu? Fiz a pergunta que me assombrava há anos. Muitas vezes é a criança que ameaça a mitologia familiar de alguma forma, ela sugeriu. Talvez sua independência ou suas escolhas diferentes a tenham tornado um alvo fácil. Discutimos limites longamente e a doutora Almeida me ajudou a redigir um e-mail claro para enviar à minha família, delineando exatamente o que havia acontecido da minha perspectiva e o que precisaria mudar para eu considerar qualquer tipo de relacionamento futuro. Espere resistência, ela avisou. Quando você muda as regras do jogo, aqueles que se beneficiavam das regras antigas vão resistir mais. Ela estava certa. O e-mail desencadeou uma nova onda de respostas, com Jéssica imediatamente mobilizando amigos em comum e parentes distantes para me fazerem cair em si. Meu telefone se encheu de mensagens de primos e amigos da família, a maioria começando com "eu não quero me envolver, mas..." Antes de prosseguir fazendo exatamente isso, baseados unicamente na versão dos eventos que Jéssica havia compartilhado. Minha tia Olívia ligou na terça à noite. Sua mãe está fora de si. Ela começou sem preâmbulos. Ela diz que você está punindo eles por algum mal-entendido bobo no jantar. Ela te contou qual foi esse mal-entendido? Perguntei. Algo sobre o Tiago acidentalmente derramar água e você reagir exageradamente.
A contínua distorção da realidade era ao mesmo tempo enfurecedora e esclarecedora. Não foi isso que aconteceu, tia Olívia. Tiago cuspiu deliberadamente na minha comida, anunciou que a mãe dele disse que eu merecia, e todos riram. Então eles me disseram para não contatá-los novamente até perceberem que eu pararia de pagar o financiamento. O silêncio que se seguiu foi revelador. Ah, ela finalmente disse. Não foi isso que eu ouvi. Não estou surpresa, respondi cansadamente. Na quarta-feira, o estresse havia se manifestado fisicamente. Uma dor de cabeça persistente latejava atrás dos meus olhos. E meu estômago se contraía dolorosamente sempre que meu telefone tocava com uma nova mensagem. Decidi tirar 3 dias de folga da escola, usando o tempo para me encontrar com meu banco sobre a remoção do pagamento automático do financiamento dos meus pais e consultar um consultor financeiro sobre a reestruturação do meu orçamento. Você tem vivido no limite financeiro por anos, apontou o consultor revisando meus extratos. Sem este pagamento do financiamento, você poderia realmente começar a construir economias para o seu próprio futuro. A realidade do quanto eu havia sacrificado financeiramente me atingiu de novo. 3 anos de pagamentos totalizaram mais de 70 mil dólares. Dinheiro que poderia ter ido para a entrada da minha própria casa ou para uma poupança de aposentadoria significativa. Conforme a semana avançava, comecei a formular um plano. Eu precisava de espaço físico e emocional, da pressão constante. Laura ofereceu seu sítio nas montanhas, um refúgio pequeno, mas confortável a cerca de 2 horas da cidade, onde eu poderia descomprimir e pensar claramente sem a enxurrada de ligações e visitas inesperadas. Fique o tempo que precisar, ela insistiu. O lugar está parado de qualquer maneira até a temporada de frio. Na sexta-feira, eu havia arranjado uma professora substituta para a semana seguinte, feito uma mala com o essencial e informado ao meu diretor sobre a emergência familiar que necessitava da minha ausência. Enquanto eu carregava meu carro, o SUV elegante de Jéssica entrou no estacionamento do condomínio. Desta vez, ela havia trazido reforços, Lucas e papai. A visão dos 3 se aproximando do meu carro, como um comitê de intervenção, poderia ter me intimidado uma semana antes. Agora, eu simplesmente sentia uma determinação cansada. Precisamos conversar, disse papai, sua voz carregando a autoridade que silenciara desacordos durante toda a minha infância. Eu disse tudo o que precisava dizer no meu e-mail, respondi, fechando meu porta-malas. Vou tirar um tempo. Fugindo, você quer dizer? Lucas disparou. Não, corrigiu calmamente, estabelecendo limites, algo que eu deveria ter feito anos atrás. Jéssica deu um passo à frente, sua expressão uma máscara cuidadosamente construída de preocupação. Sônia, isso já foi longe demais. Você já marcou seu ponto. Agora é hora de ser razoável e resolver isso como uma família. Eu concordo que precisamos resolver as coisas, reconheci, mas isso só pode acontecer com honestidade e respeito. Até agora, não vi nenhum dos dois. O que você quer? Papai perguntou sem rodeios. Isso é sobre dinheiro? Porque podemos discutir um plano de pagamento para reembolsá-la pela ajuda com o financiamento assim que as coisas se acalmarem financeiramente. Sua estruturação da situação como puramente transacional errou o ponto tão completamente que quase ri. Isso não é sobre dinheiro, eu disse a ele. É sobre respeito, verdade e limites saudáveis. Preciso de tempo para descobrir que tipo de relacionamento é possível daqui para frente, se é que é. Se é que é, Jéssica repetiu incrédula. Você está se ouvindo? Eles são seus pais. Sim, eles são, concordei. E você é minha irmã e Lucas é meu irmão. Mas família é mais do que biologia. É sobre como tratamos uns aos outros. Agora preciso de espaço para processar como fui tratada e decidir o que vem a seguir. Entrei no meu carro, tranquei as portas e liguei o motor. No espelho retrovisor, eu podia vê-los parados no estacionamento, expressões variando de raiva a descrença. Enquanto me afastava, senti uma estranha mistura de luto e libertação. A estrada à frente era incerta, mas pela primeira vez na minha vida adulta eu estava priorizando meu próprio bem-estar acima das demandas e expectativas de um sistema familiar que consistentemente me desvalorizou. As montanhas se avolumavam no horizonte. Sua presença sólida, um lembrete de que algumas coisas permanecem firmes mesmo quando tudo o mais parece estar mudando.
Aumentei o rádio e apontei meu carro em direção à promessa de paz e clareza que me aguardava nas colinas tranquilas além da cidade. O sítio de Laura ficava aninhado entre altos pinheiros na encosta da Serra do Cipó. Um chalé de madeira com grandes janelas que capturavam a vista ampla do vale abaixo. Ao destrancar a porta e entrar, o cheiro de cedro e pinho me envolveu, e o silêncio absoluto parecia uma presença física após dias de caos emocional. Eu havia desligado meu telefone antes de sair da cidade, informando apenas Laura e o diretor da minha escola sobre meu paradeiro. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu estava completamente indisponível para as demandas e expectativas da minha família. A liberdade era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Nos primeiros 3 dias, fiz muito pouco. Dormi por 10 ou 12 horas seguidas, meu corpo liberando anos de tensão. Fiz refeições simples na varanda, observando as águias circularem contra o céu azul claro. Caminhei por trilhas na floresta, o ritmo dos meus passos nas agulhas macias de pinheiro criando um estado meditativo que permitia que meus pensamentos se assentassem. No quarto dia, encontrei um diário na pequena estante do chalé, suas páginas em branco e convidativas. Com uma xícara de chá ao meu lado, comecei a escrever. Não com qualquer estrutura ou propósito inicialmente, apenas permitindo que as palavras fluíssem sem censura ou preocupação de como soariam para qualquer outra pessoa. O que emergiu me surpreendeu. Além da dor imediata do incidente do jantar, me vi relatando padrões de tratamento que datavam da primeira infância. A vez em que Jéssica quebrou meu projeto de ciências na noite anterior à entrega e mamãe disse que eu deveria tê-lo mantido fora do caminho dela. O Natal em que Lucas ganhou um console de videogame caro, enquanto eu ganhei um suéter de uma loja de descontos. As maneiras sutis como minhas realizações eram minimizadas, enquanto meus erros eram ampliados e lembrados anos depois. Página após página se encheu de memórias, cada uma pequena ferida que nunca havia sido reconhecida ou autorizada a curar. Escrevê-las não apagou a dor, mas validou minha experiência de uma forma que pareceu poderosa e necessária. No final da semana, meu diário havia evoluído de catalogar feridas passadas para analisar as dinâmicas que permitiram que elas continuassem. Reconheci meu próprio papel na perpetuação dos padrões, minha necessidade desesperada de aprovação, levando-me a aceitar tratamentos que eu deveria ter rejeitado. Vi como o apoio financeiro havia se tornado minha maneira de tentar comprar o amor e o respeito que deveriam ter sido dados livremente. No silêncio das montanhas, eu podia finalmente ouvir minha própria voz claramente, sem a interferência imediata dos membros da família, reestruturando minha realidade para se adequar à narrativa deles. Durante minha segunda semana no sítio, eu ligava meu telefone brevemente todas as noites, verificando rapidamente se havia alguma mensagem verdadeiramente importante antes de desligá-lo novamente. O volume de comunicações da minha família havia diminuído, mas assumido um tom mais estratégico. Jéssica havia mudado de acusações para preocupação com meu estado mental. Mamãe enviava textos diários carregados de culpa sobre como minha ausência estava afetando a todos. As mensagens de papai eram breves, mas diretas. Esta situação requer uma resolução. Me ligue. No 10º dia, recebi uma ligação inesperada da minha tia Olívia, irmã da minha mãe, que sempre manteve uma certa distância dos dramas familiares. Estive pensando sobre o que você me disse, ela disse quando atendi, sobre o que realmente aconteceu no jantar. Sim, incentivei quando ela pausou. Eu acredito em você, ela disse simplesmente. E preciso te contar uma coisa. Sua mãe me ligou depois que você saiu naquela noite, antes que eles percebessem que você pararia o financiamento. Ela estava rindo, Sônia. Rindo sobre como o Tiago tinha te colocado no seu lugar. A confirmação do que eu já sabia doeu mesmo assim. Obrigada por me dizer a verdade, consegui dizer. Tem mais, Olívia continuou. A situação financeira dos seus pais não é o que você pensa. Sim, eles precisaram de ajuda depois do ataque cardíaco do seu pai, mas eles poderiam ter assumido o financiamento sozinhos depois do primeiro ano. Eles continuaram aceitando seu dinheiro porque era conveniente, não porque perderiam a casa sem ele. A revelação me atingiu como um golpe físico. Como você sabe disso? Seu pai contou ao meu marido durante um jogo de golfe no verão passado. Ele estava se gabando de como eles conseguiram fazer um cruzeiro, usando o dinheiro que teriam gasto no financiamento se você não estivesse cobrindo.
A traição pareceu fresca e aguda, uma nova ferida sobre as antigas. Entendo, eu disse, minha voz soando distante até para meus próprios ouvidos. Eu deveria ter dito algo antes, Olivia admitiu. Mas você sabe como essa família funciona. Mantenha a paz. Não balance o barco. Me desculpe, Sônia. Depois que desligamos, caminhei por horas pelas trilhas da montanha, processando essa nova informação. O que eu via como apoio financeiro necessário, um sacrifício feito por amor e dever, tinha sido essencialmente um golpe. Eles haviam me usado sabendo que eu não recusaria ajudar a família necessitada. Naquela noite, liguei para Laura, precisando de uma perspectiva externa de alguém que me conhecia bem. Não estou surpresa, disse ela depois que recontei as revelações de Olivia. Lembra quando eles reformaram a cozinha no ano passado? Eu me perguntei na época como podiam pagar por isso se estavam com dificuldades com o financiamento. Eu me sinto tão tola, admiti. Não, disse Laura com firmeza. Você estava sendo uma filha amorosa e solidária. Eles estavam se aproveitando desse amor. A culpa é deles, não sua. A conversa mudou para Lucas, e outra peça do quebra-cabeça se encaixou. Você sabia que ele esteve em reabilitação 2 vezes por vício em cocaína? Laura perguntou. Minha prima trabalha no Centro de Recuperação Vale Verde. Ela mencionou isso meses atrás, mas presumi que você soubesse. Eu não sabia. Isso explicava muito sobre o comportamento errático de Lucas, o dinheiro que parecia desaparecer, os períodos de isolamento seguidos de energia maníaca. Outro segredo de família mantido de mim enquanto eu continuava a fornecer apoio financeiro. À medida que a 2ª semana no sítio chegava ao fim, eu sabia que precisava voltar para a cidade e para a minha vida. O tempo fora havia fornecido perspectiva e força cruciais. Mas a cura real viria através do estabelecimento e manutenção de novos limites em relacionamentos ativos, não no isolamento. Na noite anterior à minha partida, redigi um e-mail para meus pais, Jéssica e Lucas. Era direto e intransigente. Estou voltando para Belo Horizonte amanhã. Usei este tempo para refletir sobre nossas dinâmicas familiares e meu lugar dentro delas daqui para frente. Estes são meus limites. Não retomarei os pagamentos do financiamento. Vocês têm 30 dias desde minha notificação original para fazer outros arranjos. Não me envolverei com ninguém que negue ou minimize o que aconteceu no jantar. Qualquer relacionamento futuro deve começar com o reconhecimento da verdade. Não aceitarei abuso verbal, manipulação ou gaslighting. Qualquer conversa que inclua isso terminará imediatamente. Só me encontrarei com membros individuais da família com um mediador profissional presente, inicialmente. Não faço promessas sobre como será nosso relacionamento no futuro. Isso depende inteiramente da disposição de vocês em respeitar esses limites e se envolver honestamente. Enviei o e-mail e desliguei o telefone para uma última noite de paz antes de reentrar nas complexidades da minha vida. Voltar ao meu apartamento no dia seguinte pareceu estranho, como se eu fosse uma pessoa diferente voltando a um espaço familiar. De muitas maneiras, eu era. A Sônia, que havia partido 2 semanas antes, estava fraturada pela traição, mas ainda incerta sobre seu direito de estabelecer limites firmes. A mulher que retornou entendia que limites saudáveis não eram apenas um direito, mas uma necessidade. Os dias seguintes trouxeram a resistência esperada. Meus pais solicitaram uma reunião sem mediador, o que recusei. Jéssica tentou contornar meus limites aparecendo sem avisar no meu apartamento, encontrando a porta sem resposta. Lucas enviou textos raivosos seguidos de pedidos de desculpas, um ciclo que observei, mas com o qual não me envolvi. Através de uma colega, encontrei Jennifer Matos, uma mediadora familiar com experiência em situações de alto conflito. Ela concordou em facilitar uma reunião, que meus pais aceitaram relutantemente após perceberem que eu não cederia nesse requisito. A primeira sessão foi previsivelmente difícil. Mamãe tentou reescrever a história novamente, alegando que eles só aceitaram ajuda financeira porque Sônia insistiu. Papai argumentou que assuntos de família deveriam permanecer privados, não discutidos com estranhos. Jéssica se recusou a reconhecer seu papel no incidente do jantar, mantendo que eu havia entendido mal um erro inocente de uma criança. Jennifer habilmente redirecionou cada tentativa de desvio e minimização, mantendo o foco em estabelecer uma base de verdade antes que qualquer cura pudesse começar. Ao final da sessão de 2 horas,
Pouco progresso concreto havia sido feito, mas o padrão de negação havia sido exposto na presença de uma terceira parte neutra. Este é apenas o começo, Jennifer me assegurou depois. Sistemas familiares não mudam da noite para o dia, especialmente quando a dinâmica atual beneficia a maioria dos membros. O desenvolvimento mais surpreendente veio de Lucas. Após 3 semanas alternando entre mensagens hostis e silêncio, ele solicitou uma reunião privada, concordando com meus termos de ter Jennifer presente. Eu estive na reabilitação. Ele admitiu nos primeiros 5 minutos de nossa sessão. De novo. Terceira vez, na verdade. Saí na semana passada. A franqueza foi inesperada, um desvio da típica evitação e negação da nossa família. Cocaína? Perguntei, lembrando o que Laura havia me dito. Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Como você sabia? Eu tenho minhas fontes, disse simplesmente. Por que ninguém me contou? Lucas se mexeu desconfortavelmente. Jéssica e mamãe acharam que seria melhor se você não soubesse. Disseram que você apenas usaria isso contra mim de alguma forma. O absurdo dessa lógica me deixou momentaneamente sem palavras. Eu estava apoiando financeiramente a família, enquanto era deliberadamente mantida no escuro sobre questões importantes que os afetavam. Aquela ideia de negócio, a loja de vape, Lucas continuou, não era real. Eu precisava de dinheiro para dívidas. Dívidas ruins, com gente perigosa. A honestidade, embora tardia, pareceu a primeira interação genuína que experimentei com um membro da família em anos. Obrigada por me dizer a verdade, eu disse cuidadosamente. Isso importa para mim. Com o passar das semanas, gradualmente estabeleci um novo ritmo para minha vida. Um que priorizava meu bem-estar ao lado de minhas responsabilidades com os outros. Comecei um grupo de trilhas aos sábados, reconectando-me com meu amor pela natureza que o retiro no sítio havia reacendido. Entrei para um coral comunitário, redescobrindo a alegria de cantar que havia sido deixada de lado durante anos de trabalho extra para cobrir os pagamentos do financiamento. Comecei a namorar novamente. Conheci Marcos, um professor de ciências do ensino médio, em um workshop de desenvolvimento profissional. Seu estilo de comunicação direto e respeito por limites pareceram uma revelação após anos navegando nos campos minados emocionais da minha família. A primeira temporada de festas de fim de ano se aproximou, trazendo a pressão esperada para retornar aos velhos padrões. Não será Natal sem você, mamãe mandou uma mensagem no início de dezembro. A tática de culpa que teria funcionado infalivelmente no passado agora parecia transparente e ineficaz. Vou considerar ir ao jantar de Natal se continuarmos progredindo na mediação, respondi. As condições eram claras. A escolha era dela. No final, passei a véspera de Natal com Marcos e sua família calorosamente caótica, e o dia de Natal com Laura e um grupo de amigos que se tornaram minha família escolhida. Pela primeira vez na memória, a temporada de festas passou sem exaustão emocional ou tensão financeira. À medida que me aproximava do aniversário de 1 ano do fatídico jantar, percebi o quão profundamente minha vida havia se transformado. O apartamento que antes parecia meramente um lugar para dormir, entre o trabalho e as obrigações familiares, havia se tornado um verdadeiro lar, cheio de livros, plantas e toques pessoais que eu nunca havia me dado ao trabalho de adicionar, assumindo que eventualmente me mudaria para acomodar as necessidades da família. Meu relacionamento com Marcos havia se aprofundado em algo construído sobre respeito mútuo e afeto genuíno. Minha carreira havia florescido, com a energia anteriormente consumida pelo drama familiar agora direcionada para iniciativas de ensino criativas. A ansiedade de fundo constante que fora minha companheira de toda a vida havia se transformado em uma visitante ocasional, em vez de uma residente permanente. Mais importante, eu havia aprendido a confiar em minhas próprias percepções e honrar minhas próprias necessidades. Os padrões familiares, que antes pareciam imutáveis, provaram ser passíveis de mudança, afinal. Não através de discussões ou persuasão, mas através do ato simples e poderoso de recusar-se a participar de dinâmicas disfuncionais por mais tempo.
Um ano depois que Tiago cuspiu na minha comida e mudou o curso das minhas relações familiares para sempre, eu estava no meu apartamento recém-comprado, arrumando flores na mesa de jantar para uma pequena reunião de chá de casa nova. A luz da manhã entrava pelas janelas que davam para um pequeno jardim comunitário, onde os bulbos da primavera começavam a emergir do solo. Os últimos 12 meses trouxeram mudanças que eu nunca poderia ter imaginado naquela viagem chorosa para a casa do jantar de aniversário da minha mãe. Algumas dolorosas, algumas libertadoras, todas necessárias para um crescimento que fora atrofiado por décadas de dinâmicas familiares doentias. Meus pais acabaram encontrando uma maneira de administrar o financiamento sem minha assistência. Papai assumiu um cargo de consultoria em tempo parcial com seu antigo empregador, e eles se mudaram para uma casa menor em um bairro mais barato. Nosso contato permanecia limitado, mas havia evoluído para algo semelhante a respeito mútuo, se não a proximidade calorosa que eu tanto ansiava. Mamãe ainda ocasionalmente escorregava para velhos padrões de comparação e crítica, mas agora eu reconhecia esses comportamentos pelo que eram: reflexos de suas próprias inseguranças, em vez de avaliações precisas do meu valor. Eu podia reconhecer esses momentos sem absorvê-los, uma habilidade que havia transformado nossas interações. Jéssica mantinha a maior distância, desconfortável com a nova dinâmica onde suas palavras não tinham mais poder para me ferir. Nos víamos em eventos familiares que eu escolhia participar, trocando conversas educadas, mas mínimas. Sua influência sobre as narrativas familiares diminuiu consideravelmente quando parei de participar das dinâmicas que davam poder a essas narrativas. O desenvolvimento mais surpreendente foi com Lucas. Após completar seu programa de reabilitação com sucesso, ele se matriculou na faculdade e estava trabalhando meio período em uma livraria local. Nosso relacionamento foi reconstruído lentamente, baseado na honestidade, em vez do vínculo fraterno obrigatório que mascarara tantas verdades no passado. Você ter se imposto a todos mudou as coisas. Ele admitiu durante um café 3 meses antes. Me fez perceber que eu também podia mudar, em vez de apenas desempenhar o papel que eles esperavam. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Laura chegou primeiro, trazendo um lírio da paz e uma garrafa de champanhe. Aos novos começos, disse ela, abraçando-me calorosamente. Marcos veio logo depois, sua presença firme, uma força de ancoragem em minha vida. Estávamos namorando exclusivamente há 8 meses, indo devagar, ambos cientes da importância de construir uma base sólida em compatibilidade genuína, em vez de preencher vazios emocionais. À medida que meu pequeno círculo de amigos chegava, o apartamento se enchia de conversas e risadas. A doutora Almeida, minha terapeuta, que se tornara um apoio valioso, havia me incentivado a celebrar formalmente este marco, a reconhecer a coragem que fora necessária para remodelar minha vida de acordo com padrões mais saudáveis. Comprar este lugar representa mais do que apenas propriedade. Ela apontou durante nossa última sessão. Simboliza investir em si mesma, no seu futuro, no seu direito de criar um lar estável que pertence verdadeiramente a você. No meio da noite, meu telefone tocou com uma mensagem de texto. Meu pai enviando uma mensagem simples, mas significativa. Seu lugar parece bonito pelas fotos que Laura compartilhou. Orgulhoso de você. O reconhecimento, livre de qualificações ou comparações, pareceu genuinamente novo. Não efusivo, não emocionalmente expressivo da maneira que eu poderia ter desejado uma vez, mas autêntico em sua simplicidade. Quando os convidados partiram e Marcos me ajudou a limpar os copos e pratos, ele perguntou pensativamente: "Como você está se sentindo? Hoje deve trazer muitas coisas à tona." Considerei a pergunta cuidadosamente, querendo que minha resposta refletisse a complexidade genuína das minhas emoções, em vez de uma versão simplificada. "Eu me sinto em paz", finalmente disse. Não porque tudo esteja perfeito ou porque todos os relacionamentos estejam curados exatamente como eu gostaria, mas porque agora eu sei que meu valor não depende da validação deles. Eu posso amar minha família sem precisar que eles preencham todas as minhas necessidades emocionais. Posso estabelecer limites sem me sentir culpada. Mais tarde, naquela noite, depois que Marcos foi para casa, recebi uma ligação inesperada de um número que não reconheci. Quando atendi, a voz do outro lado me pegou de surpresa. "Tia Sônia? É o Tiago." Meu sobrinho, agora com 10 anos, parecia nervoso.
Eu não falava diretamente com ele desde o jantar, 1 ano atrás. Tiago, como você está? Mantive minha voz neutra, incerta do propósito da ligação. Estou bem. Escuta, eu quero dizer uma coisa. Ele pausou, parecendo reunir coragem. Me desculpe pelo que aconteceu no aniversário da vovó no ano passado. O que eu fiz foi muito mal. O pedido de desculpas, claramente vindo dele em vez de ser ensaiado por Jéssica, me pegou de surpresa. Obrigada por dizer isso, Tiago. Isso significa muito para mim. Minha mãe não sabe que estou te ligando, ele confessou. Mas meu pai disse, às vezes você precisa pedir desculpas mesmo que ninguém te mande. A menção de Rodrigo tomando essa iniciativa me surpreendeu ainda mais. Ele sempre pareceu contente em seguir a liderança de Jéssica nos assuntos familiares. Seu pai está certo, eu disse a Tiago. Isso exige coragem e maturidade de verdade. Você ainda está com raiva de mim? Ele perguntou, a criança por trás da ação subitamente evidente em seu tom incerto. Não, Tiago, não estou com raiva de você. Fiquei magoada com o que aconteceu, mas entendo que você estava seguindo o que pensava que os adultos queriam. Posso te perguntar outra coisa? Ele se aventurou. Claro. Você pode me ensinar sobre pedras algum dia? Papai disse que você sabe muito sobre geologia por ser professora. O pedido simples, tão inocente e desconectado das políticas familiares, trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos, especialmente apropriado, já que estávamos em Minas Gerais. Eu adoraria, eu disse a ele. Talvez possamos fazer uma trilha e procurar por espécimes interessantes. Depois que nos despedimos, sentei-me na minha varanda, observando as luzes da cidade contra o céu noturno. A conversa com Tiago havia iluminado algo importante. A cura nem sempre vem nas formas ou das fontes que esperamos. Às vezes, ela chega em pequenos momentos de conexão genuína que contornam padrões entrincheirados. A jornada do ano passado me ensinou muitas lições, que se defender não é egoísmo, mas autopreservação, que padrões estabelecidos ao longo de décadas podem ser quebrados, mas apenas quando alguém se recusa a desempenhar seu papel designado, que o perdão não exige esquecimento ou continuar a aceitar maus tratos, que família pode ser tanto aqueles com quem nascemos quanto aqueles que escolhemos. Mais importante, aprendi que ir embora às vezes é a escolha mais amorosa, não apenas por si mesmo, mas por aqueles que se acostumaram a tratá-lo como menos do que você merece. Minha ausência criou espaço para reflexão e mudança que minha presença, complacente e apaziguadora, jamais poderia ter criado. A garota que dirigiu para casa em lágrimas naquela noite, questionando seu próprio valor e realidade, havia se transformado em uma mulher que confiava em suas percepções, honrava suas necessidades e reconhecia seu valor inerente. A jornada foi dolorosa, mas a liberdade do outro lado valeu cada passo difícil. Enquanto me preparo para começar outro ano letivo ensinando mentes jovens, levo essas lições para minha sala de aula também. Procuro pelas crianças quietas que podem se sentir invisíveis, aquelas que aprenderam a minimizar suas conquistas ou pedir desculpas por sua existência. Eu me certifico de que elas saibam que suas vozes importam, suas experiências são válidas e seus limites merecem respeito. O prato era apenas um jantar, mas o que transbordou naquela noite foram 20 anos aceitando desrespeito. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é se afastar, até que eles aprendam a ver o seu valor. Você já teve que criar limites com membros da família para proteger seu bem-estar? Adoraria ouvir suas experiências nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir e se inscrever se esta história ressoou com você. E compartilhe com quem possa precisar ouvir que estabelecer limites não é apenas permitido, mas às vezes necessário para uma cura genuína. Obrigada por ouvir minha jornada e que você encontre a coragem de honrar seu próprio valor em todos os seus relacionamentos.